pessoal, como vocês estão? Aqui é o Wesley de novo, estamos em mais um vídeo do Filosoquê, sou Solowat e, como prometido, hoje vamos falar um pouco sobre o Expresso da Manhã e o aquecimento global. Bom, para tratar desse assunto, vamos utilizar aqui dois autores que são autores alemães da primeira para a segunda metade do século XX, Hans Jonas, um filósofo alemão. Eu vou utilizar o texto dele que se chama Responsibility Today, mas ele é mais conhecido pelo seu texto, o seu livro Princípio da Responsabilidade, e também vou estar utilizando um sociólogo alemão bem conhecido também, que trata questões como catástrofes ambientais, perigos sociais. Bom, ele é conhecido pela sociologia do risco, Ulrich Beck. Esse sociólogo, eu vou utilizar um texto chamado World at Risk. Esse texto não está traduzido para português, o que pode ser um probleminha, mas eu recomendo fortemente a leitura de pelo menos a introdução desse texto, que ele vai dar ali um panorama geral do que é a obra dele, né? Então, bora pro vídeo e eu deixo todas as referências aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Deadly germs are creeping over the earth, killing every human in their path. Então, galera, para falar sobre o tema do aquecimento global, eu vou tratar apenas dos 3 primeiros minutos da série, tudo bem? Os 3 primeiros minutos da série, para quem não se lembra, é aquele prólogo animado onde o André Layton está descrevendo como eles chegaram àquela situação, né, de completo congelamento da Terra, né? Então eu vou aqui resumir de uma maneira breve o que aconteceu, né? O planeta Terra entrou em um processo de congelamento depois que cientistas acreditaram ter encontrado uma solução para o aquecimento global. O aquecimento global naquela sociedade tinha chegado ao seu máximo por conta de disputas por recursos naturais, por conta de guerras entre países nessas disputas por recursos naturais e por uma falta de preocupação ambiental com o planeta Terra. Então, os cientistas, investigando maneiras de tentar frear esse aquecimento e tentando remediar o que a sociedade industrial, tecnológica e consumista havia produzido, né, eliminam ali, soltam uma substância na atmosfera, o CW7, para tentar remediar o aquecimento global e tentar fazer com que freassem esse processo, né? Infelizmente, o que acontece é o oposto disso, né? Não se tem o freio do aquecimento global, mas o congelamento completo do planeta Terra. Feita essa introdução, eu gostaria de colocar uma pergunta que vai mais ou menos nortear a nossa conversa aqui hoje, né? Será que estamos distantes, ou será que temos alguma possibilidade de vivermos em um mundo como o de O Expresso da Manhã? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, um pouco exagerada, visto que distopias fazem justamente isso. Exageram um pouco alguns acontecimentos, alguns fatos da nossa sociedade, da nossa realidade, e elevam ele ao paroxismo, ao extremo, a ponto de fazer com que algumas catástrofes, alguns problemas sociais se desenvolvam, não é mesmo? Mas bom, o que eu quero propor aqui é nós olharmos para a nossa sociedade fora dos exageros, né? Na nossa sociedade, nós já temos uma grande preocupação com questões ambientais. Não tão grande quanto deveríamos, mas é uma preocupação considerável. Nós temos, por exemplo, algumas cúpulas de meio ambiente, como a Rio+20, nós temos também alguns outros movimentos de organizações não governamentais que estão se preocupando com questões ambientais, nós temos esforço de países em reduzir a emissão de gases que contribuem com o efeito estufa, nós temos o Tratado de Kyoto, que também é um pacto entre os países do mundo inteiro em reduzir a emissão de gás carbônico. Temos interesse por desenvolvimento de energias renováveis, uma série de formas de lidarmos com o meio ambiente de uma forma um pouco mais sustentável, né? Essas preocupações, esses perigos como o aquecimento global, fazem com que nós tenhamos que nos comportar de uma nova maneira. Esses novos comportamentos, essas preocupações, elas existem justamente para que evitemos chegar ao ponto de vivermos em um mundo completamente submerso, né? Se a gente pensa na ideia do aquecimento global, ou, como no caso do Snowpiercer, em um mundo completamente congelado, né? Esses tratados são formas de nós cuidarmos da nossa morada, da nossa casa, que é o próprio planeta Terra, que é a natureza.
né? Porém, nós temos um outro lado da moeda, uma outra face, né, desse discurso, dessa forma de pensar o mundo moderno e o mundo contemporâneo, né? Hoje em dia tem crescido bastante um discurso negacionista, que vai argumentar que não existe o aquecimento global, ou então vai negar muitos discursos científicos, né? Vão falar que esses discursos são balelas, ou então vão frear o desenvolvimento, o progresso e até mesmo a economia. Bom, esses discursos colocam em risco, né, o nosso planeta, de certa maneira, e podem contribuir para que nós caminhemos cada vez mais em direção a cenários um pouco catastróficos, e nós ficamos despreocupados com as consequências que nós estamos produzindo para o nosso planeta. O prólogo da série Snowpiercer nos conta justamente um pouco a história de como poderia ser a humanidade caso ela não se preocupasse com aquilo que ela está produzindo, com o grande nível de desenvolvimento e o ritmo, né, dessa sociedade, o que esse ritmo poderia causar para a própria humanidade e para o próprio planeta, né? Aparece ali de fundo um Sr. Wilford que está preocupado com aquilo que os cientistas estão fazendo, ele antecipa o risco de poder acontecer um congelamento completo do planeta Terra, né? Construindo a Arca Eterna, uma menção à própria narrativa bíblica do dilúvio, onde salva-se parte da humanidade e aqueles que continuaram em um mundo do pecado, um mundo de ganância e tudo mais, são penalizados e punidos. E, por outro lado, apresenta a ciência, né, como esse novo Deus, esse novo ser que resolve todos os problemas da humanidade. A grande questão é que quando Wilford constrói a sua arca, a sua locomotiva eterna, ele acaba por salvar boa parte daqueles que eram os maiores responsáveis pelo aquecimento global, os maiores responsáveis pela destruição do planeta, né? E colocam pessoas que seriam apenas vítimas, né, do aquecimento global, não teriam tanto poder para agir assim no planeta, no fundo, colocam essas pessoas ao final da locomotiva, como se elas fossem invasoras e não merecessem ter suas vidas preservadas, né? Aparece aí a escassez dos recursos, né? Porque a natureza, ela muitos elementos na natureza eles são escassos, os recursos não são infinitos, né? Existem alguns que são sustentáveis e essa é a nossa preocupação atual no mundo contemporâneo, encontrar e colocarmos a nos mover por recursos sustentáveis. A própria locomotiva é um exemplo disso, ela se movimenta da sua própria energia, é só dessa forma que a humanidade consegue manter a sua própria vida, né? E se nós não colocarmos essas preocupações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano hoje, talvez o nosso destino possa ser não igual ao do Expresso da Manhã, mas algo muito semelhante. Então, o que seria o risco, né? O risco, de maneira geral e sintética, vocês podem se perguntar: bom, não é uma condição humana o risco? Não estamos sempre em perigo? O perigo não é uma constante da nossa situação humana? Sim, de fato o risco é algo que sempre esteve na condição humana, nós sempre estivemos em situações de perigo, né? Tanto pelos fenômenos da natureza, furacões, tsunamis, terremotos, quanto por animais selvagens, catástrofes que não estão sob nosso controle. Porém, o que o Ulrich Beck quer trazer para a gente nessa reflexão do texto World at Risk é uma reflexão sobre a sociedade moderna e contemporânea, onde nós mesmos somos os responsáveis e os criadores dos riscos pelos quais nós estamos passando, né? Nós somos os criadores dos perigos que nós estamos enfrentando. Não é mais a natureza, não é mais o mundo externo que está criando perigos, nos apresentando perigos que ameaçam a nossa existência. A própria humanidade está se colocando em perigo, está colocando a sua existência em risco. E como essa humanidade faz isso, né? Por meio desse desejo do progresso, do avanço desenfreado. O avanço tecnológico, industrial e científico sem limites coloca a própria humanidade em perigo.
E qual o perigo que nós enfrentamos com maior frequência? Muitas pessoas vão dizer, após o final da Segunda Guerra Mundial, após o final da Guerra Fria, vão dizer, o risco de uma guerra nuclear. Bom, as guerras nucleares, elas dependem da ação humana no sentido de que ela depende de um grande poder político de decidir apertar ou não um botão, né? Porém, os perigos mais graves, os riscos mais graves que o Richbeck vai trazer ali como que nós devemos nos preocupar mais, são os riscos ambientais, porque eles dependeriam da mudança do nosso modo de vida. E aí tem uma questão importante. É claro que o risco, em certa medida, existe no nosso dia a dia, existe no nosso cotidiano, mas ele não existe materializado. O risco é algo que está por vir, é algo que está no futuro, né? O risco do aquecimento global ele não se concretiza hoje, apesar de nós sentirmos os seus impactos. O que nós sentimos são apenas pequenas consequências do aquecimento global. O grande risco, a grande preocupação que isso nos produz está no futuro. E esse risco, né, se nós pensarmos nele, ele nos ajuda a evitar a consolidação e a efetivação de grandes catástrofes ambientais e de grandes prejuízos para a humanidade. E além disso, o que o Richbeck vai dizer é que a nossa sociedade, essa sociedade do risco, ela não está mais, devido ao seu avanço tecnológico, industrial e científico, em condição de escolher entre aquilo que é seguro e aquilo que é perigoso. Nós chegamos a tal ponto do desenvolvimento que nós temos apenas condição de escolher entre aquilo que é mais arriscado ou menos arriscado. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de acrescentar a interpretação de Ulrich Beck, conciliando com esse cenário que a série do Expresso do Amanhã nos apresenta, com a filosofia do Hans Jonas. Essa filosofia que vai nos apresentar uma ética da responsabilidade, que seria, de certa maneira, uma forma de colocar freio, né, às catástrofes que nós estamos produzindo em potência e, de certa forma, também evitar com que a própria espécie humana venha a deixar de existir. Quando nós falamos em ética, muitas vezes nós estamos pensando ali em melhorar a humanidade, em melhorar as nossas ações, melhorar. E melhorar algumas vezes vem acompanhado de avanço, de progresso, de maior felicidade, né? O que o Hans Jonas está apresentando para a gente é uma outra maneira de pensar a ética. Ele vai falar de uma ética da responsabilidade, por quê? Porque a sociedade industrial, essa sociedade extremamente desenvolvida, que tem uma grande preocupação com ganhos econômicos, assim como essa sociedade descrita no início de Expresso da Manhã, ela chegou a tal ponto que talvez o melhoramento, talvez o progresso não seja o melhor caminho para a gente. O Hans Jonas ele vai argumentar que a ética da responsabilidade ela segue um outro caminho. É o caminho da preocupação, o caminho da prevenção e o caminho do cuidado. Por quê? Porque essa ética não tem como base o melhoramento, mas a manutenção. Porque é uma preocupação atual da nossa sociedade a possibilidade do fim da humanidade e do fim do próprio planeta Terra. O Hans Jonas ele vai colocar fim a uma dualidade, uma falsa dualidade, né? No seu sistema filosófico, ele vai argumentar que essa dualidade falsa não faz tanto sentido. Não existe uma dualidade entre natureza e humanidade. Nós, enquanto humanos, fazemos parte da natureza. A natureza é o nosso habitat. Sem ela, nós não existimos. Só que o iluminismo, a modernidade, a industrialização chegaram a tal ponto que, partindo dessa dualidade, acreditaram poder dominar, controlar todo o processo produtivo e submeter a natureza à sua vontade. Fato é que isso vem se mostrando muito problemático nos dias atuais. E isso se mostrando problemático, Hans Jonas vai dizer o seguinte: nós devemos nos voltar não a uma ética do conhecimento e do melhoramento. Nós temos que basear o nosso conhecimento, a nossa ciência, hoje, atualmente, principalmente, em uma heurística do medo. Nós devemos aprender com base no medo. Medo do quê? Medo do apocalipse.
medo do futuro, medo do que está por vir. E só assim, nos preocupando com catástrofes que nós podemos produzir, com grandes desgastes ambientais, com grandes desgastes que nós estamos fazendo à natureza, com a grande destruição que nós estamos fazendo das nossas florestas, dos nossos oceanos, nós podemos remediar, prevenir e nos preocupar, tentando recuperar enquanto ainda é tempo, desacelerando de certa medida o progresso e o avanço científico para podermos salvar a humanidade, né? Porque ele pensa que se nós mantermos esse ritmo de vida, e aí que está o X da questão, é o nosso ritmo de vida, é a maneira como nós vivemos, que é a grande problemática para o planeta Terra e para a própria humanidade, com essa heurística do medo, né, projetando na nossa imaginação o que pode acontecer, nós podemos criar políticas e maneiras de viver mais sustentáveis, que nos mantenham distantes das catástrofes, distantes de cenários distópicos, como, por exemplo, o Expresso do Amanhã. E vocês podem me perguntar, talvez, mas então significa que nós temos que abrir mão da ciência, do desenvolvimento e do ganho econômico? Não, não significa isso. Só que nós temos que fazer um cálculo. A ética da responsabilidade, assim como a sociedade do risco, elas estão baseadas no cálculo. O cálculo do que pode nos acontecer e o que nós estamos produzindo se seguirmos este mesmo ritmo de vida. Então, de certa maneira, desacelerar não é tão problemático assim, porque garante a existência das gerações futuras. Pode ser que nós não estejamos vivos para presenciar essa situação catastrófica do aquecimento global, o desaparecimento de Nova York, da Holanda e de Tóquio, por exemplo, que pode ser uma grande consequência se os níveis dos mares continuarem subindo. Mas pode ser que nós estejamos matando antecipadamente nossos netos, nossos filhos, ou, se nós vivermos tempo suficiente, até nós mesmos. Então, esta preocupação serve, né? Essa ética da responsabilidade fala que a ciência tem que ter mais responsabilidade. Nós temos que ter uma forma de agir no mundo mais consciente. Deixar de lado um pouco o progresso e o avanço, visto que nós já chegamos distante demais, já é o suficiente para nós nos mantermos e passarmos para um outro estágio, o estágio onde nós cuidamos do mundo. O cuidado do mundo é algo extremamente importante para nós mantermos a nossa espécie, a espécie humana. E para que isso aconteça, nós precisamos manter o nosso planeta Terra vivo. Porque ele vive sem nós, mas nós não vivemos sem ele. Então, encaminhando para o final, eu deixo aqui uma pergunta. O que vocês preferem? Viver em um mundo onde o risco, o medo, ele está na nossa imaginação, está na nossa criatividade, onde nós estamos projetando medos e preocupações na nossa mente, no nosso cinema, nas nossas artes? Porque, sim, Expresso do Amanhã é uma maneira de produzir cenários catastróficos sem impactar o ambiente e sem impactar a sociedade de maneira tão grande. Ou vocês preferem, num futuro, viver em um dos 1001 vagões de O Expresso do Amanhã? A minha escolha, eu já fiz. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, por hoje é o que eu tinha para falar com vocês. Mas, fiquem ligados, sigam o canal, se inscrevam, porque na próxima semana eu vou soltar um vídeo falando sobre injustiça social, luta de classe e revolução na série Snowpiercer. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa locomotiva que vem chamando a atenção de várias pessoas na Netflix. Então, sigam o canal e na semana que vem tem mais vídeo. Então, falou, um abraço!